Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje a gente vai falar sobre Plutarco e Ísis e Osíris. Era um livro que eu não sabia que eu precisava ter 5 minutos atrás, e provavelmente você que está assistindo esse podcast nunca ouviu falar desse livro, mas quando acabar esse livro você vai saber que você precisa comprar esse livro, porque ele é sensacional. E a gente trouxe uma convidada que manja pra caramba de filosofia para explicar por que você vai ter que ter esse livro. Mas antes de chamar essa convidada, ela já veio. Rodrigo Elutarque, do Projeto Mayhem. Salve, pessoal. Mais um tema que está no meu coração. Plutarco, história, tem tudo a ver. Do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Salve, galera. Tudo bem? Como o próprio Plutarco diz, tudo que é bom, os inteligentes devem pedir para si junto aos deuses. E não há nada melhor para um homem receber, nem mais venerável para conceder a um Deus que a verdade. E assim eu indago. Será que os hospitais leram Plutarco e por isso a comida é insossa? Dos nossos reinos da bruxaria, André Corrêa. Saudações, seres humanos, um assunto muito interessante. Ísis e Osíris, sendo contado por uma pessoa absurdamente competente. Então, hoje eu sou aluno, vou ficar assistindo aqui, cheio de felicidade. E diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbanwa, para quem está no Brasil, konnichiwa, vendo à tarde, isso em outro horário. Bom, vamos saber se a verdadeira felicidade está em fazer o bem ou não. E diretamente dos confins do Morte Súbita, Tiago Tamosauskas. Boa noite, pessoal. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. E já estou aqui com o currículo da Maria Aparecida. Vou ler aqui para vocês. Ela já esteve aqui no Mayhem antes para falar justamente de Plutarco, mas eu vou dar uma relembrada aqui para quem está pegando pela primeira vez, porque como o Marcelo fala, toda a história do Homem-Aranha tem que contar a origem do Homem-Aranha, né? Porque é a primeira história de alguém. Então vamos lá. Ó. Maria Aparecida de Oliveira Silva, graduada em História, mestre em História Econômica e doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, com estágios na, aí vai o meu francês, École Françoise de Rome, depois você me corrige, e na Universidade Nova de Lisboa. Pós-doutora em Estudos Literários pela Universidade Estadual Paulista e pós-doutora em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo. Pesquisadora do Grupo Heródoto da Unifesp, pesquisadora da TAFUS, Grupo de Pesquisa em Práticas Mortuárias do Mediterrâneo Antigo. Aí vai poder voltar até para voltar aqui para falar outro dia sobre isso daí, né? E líder do grupo do CNPq Labran UFPI. Autora de diversos livros, como Plutarco Historiador, Plutarco e Roma, e tradutora também de Plutarco. Inclusive é sobre isso que ela vai conversar aqui hoje com a gente, sobre o novo livro que foi traduzido aí, Ísis e Osíris. Seja bem-vinda, Maria. Obrigada, boa noite. É uma alegria retornar aqui, porque da primeira vez que eu vim, eu falei sobre Plutarco, basicamente, e também estávamos em uma campanha exatamente para o Ísis e Osíris, que nasceu primeiro, né? Porque esta é a segunda edição que nós temos, né? Vocês podem ver aqui. É uma edição em brochura, feita pela Madamu, né? O link eu coloquei no chat, quem quiser ver, né? Mas também pode entrar no site da Madamu e ver, porque a primeira edição, que é esta aqui, ela foi feita em 2022 com uma vaquinha, né? Foi um financiamento coletivo que nós fizemos, conseguimos imprimir 500 livros e temos o PDF também dessa edição, dessa primeira edição, disponível para quem, né, não puder comprar. E na época também, porque nós ficamos com o livro só para os 500, né, que participaram do projeto. E depois, dada a procura, né, do público, várias pessoas me escreviam pedindo esse livro, o primeiro, né? E como eu não tinha mais para vender,
eu dava a notícia do PDF para eles, né? No Academia também, eu posso pegar aqui e colocar o link para aqueles que quiserem ver o livro no seu formato de PDF o original, como eu falei, né? Então, por essa procura, eu fui consultar o editor Marcelo Toledo para que nós fizéssemos, então, uma segunda edição impressa, e ele aceitou, para minha surpresa, porque, né, eu até fiquei um pouco receosa por já termos uma publicação em um PDF disponível, né? Mas não houve problema quanto a isso, porque nós percebemos que as pessoas que gostam de ter o livro não abrem mão, né? Os que até gostariam de ter, mas não têm o dinheiro, né, para comprar, também são beneficiados, porque tem esse PDF aqui, porque aliás, o compromisso, né, da nossa campanha também era disponibilizar esse livro gratuitamente para aqueles que, né, quisessem consultar. E agora, como antes, quem quiser ter o exemplar físico, né, é só ir ao site da Madamu e comprar a nossa tradução de Ísis e Osíris, né? E a minha fala hoje, né, é exatamente sobre a tradução, porque à época eu nem pude falar muito sobre Ísis e Osíris, porque eu não havia nem feito a tradução. Então, eu ainda não conhecia, não sabia nem qual era a intenção de Plutarco com essa obra, né? O interessante de você perceber uma leitura, por exemplo, de um grego, né, que é o caso de Plutarco, para quem não conhece, né, Plutarco ele é um biógrafo e historiador, né, também filósofo, né. Na antiguidade é muito comum os antigos, né, os escritores terem várias habilidades, né, ser historiador, biógrafo, geógrafo, né. Havia esse gosto pela erudição, né? Eles eram polímatas, né? Tinham muitos conhecimentos, então eles escreviam sobre diversos temas, né? Veja, por exemplo, Plutarco, que é um grego, nascido no norte da Grécia, numa região chamada Beócia, né? E no primeiro antes de Cristo, ele nasceu, no primeiro depois de Cristo, né? Ele nasceu entre 40 e 45, e estima-se que ele tenha morrido entre 120 e 125. E então ele já nasceu à época da dominação romana e escreve sobre um tema que supostamente deveria ser egípcio, né? Mas não é também, como eu vou desenvolver, né? Vou deixar agora os nossos colegas, né, fazerem as perguntas que eles tiverem vontade, e com isso eu vou desenvolvendo, né, os temas e os assuntos que envolvem essa tradução. Antes da gente começar no tema em si, embora a minha pergunta inicial ela vai conversar com o tema do livro, né? Porque o livro ele vai falar sobre Ísis e Osíris, né? Mas a gente tem dentro da época, ou melhor, o próprio Plutarco ele divergia muito em relação ao pensamento do Heródoto. Você pode explicar um pouco para a gente essa questão relacionada à origem de alguns deuses, né? Para o público ter em mente, o Heródoto defendia que os deuses como Dionísio, Deméter e até mesmo o Héracles, né, eram egípcios e não gregos, né? Eles começam como egípcios e depois eles viram gregos. Já o Plutarco ele defende um pouco que a Ísis, por exemplo, é uma deusa helênica e não egípcia, e depois ele migra. Você pode explicar um pouco como é que você entende esse aspecto? E aí, se quiser entrar no livro em si, abordando essa questão, sinta-se à vontade. Não, fique tranquila, porque agora você entrou numa outra obra do Plutarco, né, Paulo, que também
que eu também traduzi. E eu tenho a alegria de que é a primeira tradução, né, em língua portuguesa, tanto no Brasil quanto em Portugal, que eu intitulei Da Malícia de Heródoto. Existem algumas traduções mais de viés latino que traduzem malignidade, né? A malignidade de Heródoto, né? Tá assim no espanhol, na francesa também, mas é interessante perceber que nas traduções, principalmente inglesas, esse termo é mudado para malícia, né? Ou que foi a minha opção, malícia. Eu tive dois pensamentos que me guiaram. Na verdade, primeiro, a minha desconfiança de que não havia uma malignidade, né? Mas sim uma malícia, uma retórica com certa distorção de alguns fatos, de algumas afirmações do Heródoto, para chegar no objetivo retórico de Plutarco. E, com isso, mostrar que, quando o Plutarco diz que o Heródoto é malicioso porque manipulou, falou mal dos gregos, ou deu essa origem absurda dos deuses, né? Que eu vou entrar também, mas é só para pegar, né, como que isso se dá, né, como que eu entendo isso. O Plutarco vai também ser malicioso porque, não muito, mas uma parte do que ele disse que Heródoto disse, Heródoto realmente não disse. Então, ele também, né, dá uma distorcida no texto para alcançar o objetivo dele, né? No caso, né, e isso se dá, e aí também essa interpretação cabe para o Deis e Osíris, porque nós temos aí, como eu coloquei no início, uma situação atípica, né, sob o aspecto político, econômico, de autonomia citadina, até mesmo individual, porque nós estamos falando de uma Grécia que já está dominada e que politicamente não tem muita influência, muito menos economicamente, né? Mas ela tem um patrimônio cultural, né, que se manifesta em quase todas as artes que nós conhecemos, né, que encanta os romanos, né, que não só os romanos, mas todo aquele povo que teve contato com a literatura, com a música, com a dança, com a arquitetura, com a cerâmica, né? São inúmeras as manifestações artísticas, culturais, né, literárias, filosóficas, que permaneceram e permanecem, né? Estamos aqui falando sobre isso, né? Então, dentro do Império Romano, nós temos um grupo de gregos, né, que alguns autores chamam de segunda sofística, né? O que vem a ser a segunda sofística? Existiu a primeira está relacionada com os sofistas, que eram os sábios da época, bons oradores, né, criticados por Platão, mas eles que protagonizaram a primeira sofística. A segunda sofística já é também feita por gregos que já dominam a arte retórica, também têm conhecimentos de filosofia e toda a literatura grega disponível para eles. Mas há uma distinção, né, entre esses dois movimentos, digamos assim, a primeira sofística e a segunda sofística. Uma distinção que enquanto a primeira sofística nós estamos tratando de oradores, sofistas gregos, né, das regiões ali conhecidas da Grécia,
estes da segunda sofística já são gregos que não estão na Grécia. São gregos que se auto-intitulam gregos por sua origem, por sua paideia, né? Porque nós temos, dentro do Império Romano, né, não é à toa que o Império Romano, a sua burocracia vai ser bilíngue, né? Ela é, desde Augusto, tanto é que a res gestae, né, que são aquelas pedras, tábuas que nós temos, que ele mandou, na verdade são mármores, né, são pedras enormes de mármores que ele mandou colocar em algumas regiões do Império e que foram encontradas, né, e depois juntadas, e nós temos já em papel, né, já faz tempo isso, né, e o que elas são? Elas são os feitos de Augusto, e ele mandou fazer, né, esses feitos, publicar esses lugares do Império, em grego e latim. Tanto é que vocês podem encontrar o texto do Res Gestae tanto em grego quanto em latim, né? E há traduções que são trilíngues porque trazem, né? Para vocês verem aí também a força, né, dessa língua, dessa cultura grega, mas que, como eu já adiantei e continuo agora, ela não é uma identidade, um povo que está geograficamente situado na mesma região. Por quê? Porque nós vamos ter, isso é histórico, né? Desde o nono, que se tem notícia das fundações, né? Mais fortemente no oitavo e no sétimo, das colônias gregas. E os gregos, quando saíram para colonizar, eles não colonizaram só o sul da Itália, né, ali o Mediterrâneo próximo, mas eles também foram para as regiões chamadas bárbaras. Então, eles colonizaram a costa da Ásia, né, os jônios, né, os iônios ali. Não é à toa que quem conhece a Turquia sabe que a sua costa é repleta de construções, né, com características gregas, fóruns, cidades, né, teatros. Então, e o grego foi mais além. O grego foi ao Mar Negro, ao Mar Cáspio, né, o Mar Vermelho. Então, aquela região, vejo que Bizâncio, né, Constantinopla, todas aquelas regiões tiveram colonizações gregas e que permaneceram por séculos e que no Império Romano mostraram que elas ainda permaneciam com a influência grega, depois de tantos séculos, né? E eles formavam, essa segunda sofística, formavam uma comunidade grega que se identificavam pelo quê? Pela religião, pela língua e pela literatura, pela paideia, pela educação, né? Então, esses gregos já não são mais gregos da Grécia, a exceção de Plutarco, né? Uns vêm de Alexandria, Fílon de Alexandria, a Síria também, vem vários, do Egito, né? Falei Alexandria, Egito, claro. Vem também da Ásia Menor, ali de Éfeso, né? Bastante famosa. Éfeso vira um dos grandes centros comerciais do Império Romano, e é eminentemente grego, né? Falava-se grego, escrevia-se, né? Então, toda essa parte do Império, ela também manteve a origem dela, né? A formação dela, que é toda pautada no comércio. Até hoje, a região do Mar Negro, do Mar Vermelho, ela é um grande entreposto comercial que serve a Ásia, a Europa, a África, né? Então, isso já havia à época de Plutarco. Então, são esses gregos espalhados por esse mundo aí colonizado pelos gregos desde o nono,
que formam essa comunidade, né? Então, você vai ter gregos da Líbia, gregos da Síria, da Palestina, né? Gregos do Egito, da Sítia, né? Que hoje seria o que nós conhecemos lá como a região do Cáucaso, ali com a Rússia e a outra que eles estão guerreando lá, a Ucrânia, né? Exatamente, os citas correspondem a essa região, né? Então, você tem aí essa como é que eu vou dizer, esse sincretismo, né, entre os povos, já desde o nono. Na verdade, essas colônias são inspiração de um povo que primeiro começou a colonizar o Ocidente, né, e o norte da África, que foram os fenícios, né? Porque os fenícios é que inventaram, né, eles são a matriz do alfabeto grego, das embarcações gregas, das formas de navegação, né? Os fenícios ensinaram muito os gregos, e esse contato se deu muito fortemente porque eles fundaram 2 cidades, né? Na verdade, fundou uma grande cidade, né, no norte da África, que, se o Império Romano não tivesse derrotado, eles seriam os grandes, né, que é Cartago, né? Eles fundaram Cartago, e também tem, até hoje, né, quem vai a Palermo, né, porque Sicília ela é dividida em 2 partes, é interessante isso, que mesmo nós indo assim, centenas de anos depois, é visível, né? Por exemplo, você olha a Sicília, você vê a Siracusa e vê Palermo. Palermo é até hoje uma cidade fenícia, tem até o cemitério dos Punos lá, né, que era como os fenícios eram conhecidos. Então, você vê a diferença na arquitetura, lembra mais uma arquitetura árabe, né, é bem diferente. Agora, se você vai para Siracusa, já é toda uma arquitetura grega, teatro grego, né, é muito diferente. Então, você vê aí essas marcas das guerras púnicas, as disputas que havia pela Sicília, o norte da Itália, isso até hoje é marcado na arquitetura, na sua população, né? É interessante ver como eles também preservam tudo isso, né? E Plutarco está dentro desse caldeirão aí, né? Em que nós temos, já no Império Romano, embora derrotados, os fenícios também têm espaço dentro do Império Romano, né? Porque eles têm Cartago, tinha, mas não ficou, eles conseguiram reerguer uma parte, mas a própria Fenícia, né? Ali, Sidon e Tiro, são as 2 cidades comerciais deles mais fortes, elas continuaram. E entra um outro componente, mas que na verdade já havia, né? Que é o Egito. O Egito, na cultura grega, que é a que Plutarco representa, né, não é um culto que vai entrar à época de Plutarco, não vai entrar apenas no Império Romano. Por quê? Porque o culto de Ísis, principalmente Ísis, né, Osíris e Sarpedon, né, que vão entrar na mitologia do Plutarco, eles vão adquirir mais força à época romana, né? Mas Ísis não. Ísis já entra na cultura grega com Alexandre o Grande, né? Então, a Ísis já é cultuada no Mar Egeu, em toda aquela bacia, né, do Mediterrâneo, associada a divindades gregas, né? Ora a Deméter, a Hera, a Afrodite, né? Dependendo do aspecto da deusa que quisesse ser destacado. Por exemplo, ela era bonita e sedutora. Então, em algumas localidades, ela vai ser associada a uma Afrodite. Ela tem o aspecto materno, familiar, quando ela vai atrás das partes de Osíris espalhadas, né, pelo Egito,
e com ele gera uma família, né? Então, ela vai ser associada à Hera e esse aspecto maternal dela, que também vai ser explorado, né? Daí, alguns também, por conta disso, leva a Hécate, né? E o outro aspecto que vai... até mesmo a Atena, porque o próprio Plutarco coloca, né? Porque a Atena, ela tem a relação da inteligência, né? Ele vai dizer que Ísis é uma deusa que é inteligente, e por isso que ela conseguiu, porque o que ele mostra para a gente é exatamente o que eu estou mapeando para vocês. Ela conseguiu ter cultos, né, em quase toda a região do Mediterrâneo, e por séculos, né, e uma deusa de origem egípcia, isso que é muito interessante, né, mostrassem a força, provavelmente também pelas representações, né, dela, que são também, assim, que me lembra um pouco, assim, meio Iemanjá, né, tem uma coisa, assim, da sensualidade também nas representações, né, na própria capa do livro, isso é explorado, né, você vê pelas formas arredondadas e tal. Então, ela tem essa relação também com Deméter, né? Porque Deméter, com a questão da fertilidade, né? Porque no mito, né? Plutarco vai falar há várias versões, mas numa das versões a terra não é semeada, não frutifica, enquanto ela está naquela busca desesperada pelas partes do irmão, né? Então, aí, ela vai estar relacionada à agricultura, e daí a relação com Deméter, né? E a mesma coisa da mãe, né? Desesperada, que a colheita, tudo é suspensa, porque ela está atrás da filha, né? Que foi raptada. Então, há esse paralelo na história, né, deles. Então, Plutarco mostra, né, exatamente que ela tem também um espaço dentro de Roma, né? Existia dentro de Roma, né, um festival chamado Isidis Nauigium, né? E é interessante porque esse Nauigium está relacionado a navios, né? Que seria a Ísis das navegações, dos navegadores, né? E era feito em Roma, né? E esse festival nem é contado pelo Plutarco, é contado pelo Apuleio, no Asno de Ouro, né? Ele conta, fala sobre esse festival. Então, você percebe, né, que ela conseguiu não só ganhar o mundo grego, né, por meio de Alexandre o Grande e toda aquela parte, né, chamada de Grécia, de helenística, né, que o Alexandre vai expandir, mas ela alcança o Império Romano. E tem um festival, né, que são feitos pelos isíacos, né, havia os isíacos mesmo, né, em Roma, que é interessante que Plutarco diz, né, e o próprio Apuleio chama a atenção, né, desse sincretismo religioso, né, que havia em Roma, que você tem lá, né, o Apuleio já entra, né, você tem do mitraísmo, né, que vem dos persas, até o catolicismo. Então, os isíacos era mais um dos ritos seguidos, né, não só por estrangeiros, mas também por cidadãos romanos, né? E os cultos já de Ísis no Império Romano já vinha acompanhado de Osíris. Essa é a parte interessante, porque no helenístico, quando aparecia um par, aparecia Ísis e Serapis, né? E no romano passa a aparecer Ísis e Osíris.
até interessante, porque alguns textos de Plutarco aparece escrito Ísis e Serapis, em vez de Ísis e Osíris, né? Mas os autores, os estudiosos, dizem que é uma corruptela, porque, na verdade, isso é verdadeiro. O Serapis, ele é apenas assim, citado, tem assim, uma participação maior, uma citação maior do que os outros deuses, mas nada se compara a Ísis e Osíris, até porque ele desenvolve o mito, né? E ao desenvolver o mito, colocar os exemplos filosóficos de vários autores gregos que pensaram já, né? Por exemplo, Ísis, né? Já aparece em Platão, né? Platão já fala de Ísis. Então, nós temos aí, e Plutarco, como ele é um autor que preza muito a filosofia, ele vai ter uma parte da tradução que ele vai mostrar como que a filosofia grega interpreta o mito de Ísis e Osíris, né? E vai entrar aí aquele outro tratado que eu falei para vocês que faz parte do pensamento religioso do Plutarco, que é um tratado que eu estou traduzindo, vamos ver se nós conseguimos lançar no próximo ano, que chama Da Superstição. Da Superstição. Por quê? Porque no De Ísis e Osíris, Plutarco já vai fazer, porque esse é o primeiro, o De Ísis e Osíris é o primeiro tratado religioso, né, que eles datam, é o mais antigo. E ele já meio que faz uma reflexão que já o liga ao da superstição. Por quê? Porque quando ele vai discorrer sobre o mito de Ísis e Osíris, como se deu a traição dos irmãos, né, que fizeram uma caixa bonita do tamanho dele, fizeram aquela cena, né, colocaram vários dentro da caixa e sabiam que ele iria caber, né, dentro da caixa, e depois é que se dá, né, o fatio dele, né, como é que, né, eu vou falar lá, Esquartejado. Esquartejado, isso, obrigada, eu estava procurando essa palavra. Né, ali que vai se dar o esquartejamento dele, né? Então, o que acontece? Nessa história, Plutarco vai dizer que há a história que é a verdadeira, a contada pelos deuses, e existem as outras que vão colocar elementos maravilhosos, que vão vir com superstições, né? Por quê? Porque depois, no De Ísis e Osíris, aliás, no início, eu estou na metade, né? Mas logo no início ele vai falar sobre isso, o Plutarco faz uma distinção entre o religioso, o ateu e o supersticioso, né? Que é isso que a gente entende. Então, o religioso, né? O religioso entende que, como ele começa, né? E Paulo citou no início, ele entende que tudo que ele conhece, tudo que ele sabe, tudo que ele tem, é porque os deuses deram para ele. Ele não tem nada mais, nada menos do que os deuses pensam que ele merece, né? Julgam que ele merece. E, ao mesmo tempo, isso se dá com o conhecimento. Ou seja, não adianta o homem querer saber mais. Por quê? Porque o Deus sabe mais, muito mais. O que o Deus dá para o homem, olha que interessante, né? Que você tira do pensamento dele. Isso é uma interpretação, mas é perceptível. Aí, para quem for ler, já lê com essa ideia. Qual é o presente? Como que o Deus nos presenteia com o conhecimento? A vida. Ele nos dá a vida. Porque Plutarco diz, o homem consegue conhecer aquilo que ele consegue ver. Ele vê. Então, eu, no meu tempo de vida,
eu presenciei vários fatos históricos. Estou presenciando. Então, eu sei, porque eu vi, eu ouvi, eu vivi. O que eu não vi, eu não vivi, eu conheço por outros que tiveram o tempo para conhecer aquele fato, né? Então, nós nunca vamos poder conhecer de verdade o passado e o futuro. No máximo, o passado que nós vivemos, mas não o passado anterior a nós, porque vem o que os outros disseram. O único, ou os únicos, que sabem tudo que aconteceu são os deuses. Por quê? Porque a eles foi dada a eternidade. Então, eles conhecem o começo, o meio e o fim de tudo. E, para nós, ao nos dar a vida, eles nos permitem ter uma parte desse conhecimento. Esta é a ideia. E nós vamos trabalhar bem esse conhecimento e essa vida por meio da religião, né, do culto aos deuses e a filosofia, né? Porque a religião sem filosofia, no entendimento de Plutarco, e até hoje toda religião ela tem, né, filosofia como base. Se não tiver, não é religião, é seita, é essas coisas que a gente já vê por aí, né? Então, o que acontece? São dois pilares para a formação da virtude e espiritual, da alma, né, da psique, que é a religião, você acreditar no Deus, sem superstição, né? Eu falo um pouquinho mais sobre isso depois, sem superstição e pautado na razão filosófica, né? O caso de Plutarco sempre é mais levado para Platão, né? Porque ele é também enquadrado, digamos assim, dentro da corrente neoplatônica do Império Romano, porque o Império Romano tem, né, várias correntes, não só de religião, né, religiosas, mas também filosóficas. Há várias. O Império Romano tem, pensando nas ocidentais, né, porque havia as orientais e tal, mas essas a gente não entra, né? Falamos das nossas. Então, quais seriam, assim, epicurismo, estoicismo, neoplatonismo, vários que o próprio mitraísmo também era uma filosofia, então já pegou a persa, né, os persas. Então, você tem, já tem também judaísmo, né, lá dentro, já existem também os judeus. Então, você vê, né, que e são religiões que têm uma filosofia. Então, você já tem ali, dentro do Império Romano, também que você percebe assim no discurso do Plutarco, né, já as suas, como é que fala, os seus grupos religiosos, e cada um, né, pensando no seu. E nesse sentido, Plutarco sugere, né, que se tenha um mito de Ísis estabelecido, de Ísis e Osíris, para quê? Para que aquele mito seja recontado e ele não seja mais alterado nem influenciado por superstições, nem por relatos tardios maravilhosos, mas como um texto a ser lido e entendido e refletido, né? Tal como os cristãos fazem com a Bíblia, né? Porque se há uma característica que é perceptível, né, para quem estuda as religiões gregas, principalmente do período clássico, né? Do helenístico ainda você encontra
alguns textos, algumas referências, porque ali eles já estão um pouco mais se distanciando da tradição. Mas, até o período clássico e mesmo no helenístico, havia a oralidade e também a hereditariedade das funções sacerdotais. Então, as famílias, isso também era... Então, você percebe aí que era também uma relação de poder, né? Porque as famílias... havia uma determinada família em Atenas, outra em Esparta, que formavam os sacerdotes, as sacerdotisas. Então, eles eram detentores do conhecimento, dos ritos, né? De como deveria ser feito. Então, eles também participavam, vigiavam, cuidavam de todos os rituais, os festivais, né, religiosos e tal. E não havia, entre eles, a escrita, né? Então, você não tem, por exemplo, falamos aí sobre tudo que nós temos, se olharmos, é do período helenístico, praticamente, para frente, em diante, né? Do fim do helenístico para o romano. Por quê? Do arcaico e do clássico não encontra, porque está dentro dessa tradição oral, né? Porque uma coisa que eu não havia me dado conta, eu participei de uma banca essa semana, e a professora havia falado, né, sobre essa questão da escrita, né? E ela falava com entusiasmo dessa escrita no período clássico, né? E eu, refletindo com as minhas leituras enquanto ela falava, eu entendi que não, né? Que não havia tanto esse estímulo à escrita, né, no século V, quanto se quer ter. Por quê? Assim, principalmente nas questões assim públicas, nas questões religiosas, né? Na literatura você já tem um movimento de escrita, mas aí não é uma escrita de memória, né? O que eu quero dizer, não é, por exemplo, uma constituição, não é uma Bíblia, algo parecido, que vai lá e explica qual a origem dos deuses. Nós temos uma teogonia, né? Muito simples, mas que não fica lá explicando as atribuições, isso vai aparecer muito tardiamente, né? Nem fala assim, o que o que são as tesmofórias, como que as tesmofórias aconteciam, quais eram os ritos, quais eram as orações, os cantos. Não temos, né? Quais eram os cantos, quais eram os ritos, as imagens, as cores que se usavam, as flores, né? Os carros. Não temos essas informações. Por quê? Porque aí eu fui entender a partir do próprio Platão. O Platão tem uma obra, né, que ele tem uma máxima, né, ele falava isso, que eu não me lembro agora se é no Protágoras ou se é no Crátilo, eu não vou ficar devendo a obra. Eu estou aqui tentando lembrar, em que ele diz que a escrita é um mal, ela não faz bem. Até ele vai contar lá o mito de Er, né? Acho que é no Protágoras mesmo, o mito de Er, e ele vai dizer que a escrita faz mal à memória, porque você não vai mais querer guardar, querer decorar as coisas, porque você vai ter uma memória escrita, uma anotação. Então, isso vai fazer mal à memória. É no Fedro que ele fala isso. É no Fedro? Ah, ótimo, eu não lembrava mais. Ótimo. Então, a ideia é essa, né? Que você tem lá, né, essa ideia de que a escrita vai fazer, né, com que acabe uma tradição oral, né, e que também, né, nós temos aí, isso já em outras, pensando no Heródoto,
que ele fala que as coisas do divino não devem ser ditas, e algumas passagens ele fala assim, não vou nomear o Deus, né? Como que também um temor, né, de abrir os assuntos divinos e ser castigado por isso, enfim. Mas tem também essa questão que quando Platão critica essa escrita, certamente ele não é o único. Havia ali no seu entorno também outras pessoas que viam. Por quê? Porque a escrita, olha que interessante, a escrita em Atenas foi oficialmente introduzida com o estabelecimento da Ilíada e da Odisseia, né, no século VI. Quem foi que patrocinou a escrita dessas obras? Vocês se lembram? Foi Pisístrato. Pisístrato, né? Os Pisistrátidas, né? Porque tinha também os 2 filhos dele, né? E depois o substituíram. Era um tirano. E a pessoa mais detestável para Platão do que um tirano, eu acho que essa relação também da escrita com o tirano incomodava o Platão, né? Porque foi ele que deu a ideia de estabelecer texto primeiro, né? De instituir um festival para isso, festas e tudo mais, né? Então, eu acho que pode ser isso também, que o Platão não colocasse, mas dessa escrita, desse texto, está relacionado a um ato de um tirano, né? E daí a questão do Plutarco, ele já, como ele está num período em que a escrita já é amplamente aceita e bem-vinda, né? Que ele já tem ali vários, fazem essa paráfrase de uns versos do Horácio, né? Em que ele diz que ele compõe aquela obra, né? Porque que as boas obras, as obras têm de ser escritas e bem escritas para que elas não sejam como as folhas das árvores, né? Que com o tempo elas caem, vão embora e são esquecidas. Então, você vê aí uma defesa da escrita. E dentro do Império Romano, né, isso é comum. E o próprio Plutarco vai estimular que se escreva, né, que se coloque os mitos no papel para que esses mitos não se deteriorem, né, digamos assim. Alguma questão? No próprio A República, o Platão fala muito disso, de você. Muito não, né? Mas ele comenta dessa questão de você controlar os mitos para um bem maior. O Plutarco, ele meio colocou isso na prática, então. Porque o que acontece é que, assim, existe dentro da literatura grega uma leitura que vem de Homero diferente do divino, diferente da interpretação que Platão pensa, e Plutarco mais tarde também vai pensar a partir de Platão, que são, assim, um pouco a relação que nós temos com os deuses hoje, né? Porque os deuses, que você vai lembrar, né, na República, ele vai falar que os deuses homéricos têm sentimentos menores, né, sentimentos que não cabem a deuses. Por quê? Porque os deuses homéricos sentem ciúme, né? Eles têm medo, eles são promíscuos, né? Eles são traidores. Tem uma cena até que ele critica, ele fala assim, vingativos, muito bem, Marcelo, vingativos, né? Então, muito diferente tá mais para um Power Rangers, né? Do que para um deuses, né? Cada um com a sua ira lá, né? Tá mais para uma coisa assim
Liga da Justiça descontrolada, né? Do que um panteão divino com sentimentos virtuosos, né? Como amizade, bondade, né? Coisas assim. São sentimentos esses. E por isso que ele vai, né? E o próprio Plutarco vai colocar isso, vai chamar essa parte, por exemplo, de atribuir inveja, vingança, né, traição aos deuses, ele vai atribuir isso à superstição, porque isso não é divino, né? Porque o ateu, é interessante, ele vai colocar que o ateu, ele não simplesmente não acredita em nada, né? Ele não acredita em nada. Agora, o grande problema não é o ateu, o problema é o supersticioso. Por quê? Porque o supersticioso é que cria as histórias, né? Ele que vai dizer, por exemplo, como o Plutarco fala, né? Que não pode ter uma mudança de tempo, que aí ele vai lá e já atribui a um deus e rapidamente já vai fazer uma oferenda, já vai acender uma vela, já vai fazer alguma coisa porque aquilo, né, foi um Deus que quis, então ele tem de acalmar. Aí ele fala que se acontece alguma coisa ruim, ele logo atribui ao Deus, né? Ele Mas não até vai... os dias de hoje, né, Maria? Então, essa Exatamente. visão pré-Plutarco é uma coisa que a gente identifica muito com, acho que talvez o André queira comentar alguma coisa, mas é aquela visão pagã mesmo de Deus. E hoje a gente coloca na conta do Papa essa higienização, mas pelo jeito foi bem anterior, né? Sim, sim. Porque o que acontece, né, é que quando nós pegamos a Ilíada, né, porque tudo tem também o momento, o contexto, né? Por exemplo, quando nós pensamos na Ilíada, ali naquela história do Homero, nós estamos numa época em que não havia leis, né? Não havia cidades, não havia a sociedade do século V, IV, que Platão e Heródoto, Tucídides, Eurípides, Ésquilo, Sófocles vivenciaram. O que significa? Que ali nós estamos falando de uma sociedade mais letrada. Em Homero, nós temos uma sociedade ainda bruta, no sentido de que as pessoas moravam, né, você vê pelas escavações, né, dentro das muralhas do Palácio do Rei, né, do Anax, o Basileus, ali. Então, elas dependiam daquele rei, né, porque as riquezas vinham das guerras que o rei travava, né? Então, por isso que eles foram a Troia, não foi para buscar Helena, foi para saquear mesmo, porque lá tinha um tesouro, muito ouro, isso é comprovado, né? Porque Troia era o maior entreposto comercial daquela região, né? E sabia-se, era conhecido, que o rei havia feito muralhas intransponíveis para guardar o tesouro que ele havia amealhado, né? Ali. Então, Troia já os gregos não foram os primeiros, né, a tentar. Segundo Homero, foram os primeiros que entraram, né? Por isso que as muralhas eram chamadas intransponíveis, porque para se chamar intransponíveis é porque vários tentaram transpô-la, né? E não conseguiram. Então, você vem de uma sociedade em que, basicamente, né, a violência é a fonte da riqueza, né? E quando você tem uma sociedade pautada na violência, veja nossa realidade, não muda nada. Quando você tem uma sociedade pautada na violência, quem sofre, em termos abstratos, são os valores. Os valores éticos, morais,
porque essa sociedade vai se enrijecendo, ela vai se habituando à morte. Quando, na década de 40, matavam alguém, as pessoas ficavam horrorizadas, virava capa de jornal, né? Hoje em dia, mata-se por hora, por minuto, por segundo. Os próprios, né, pedintes, mendigos de rua, então, nas crianças, nos faróis, tudo isso vai nos deixando insensíveis. A violência nos deixa insensíveis. Quem nos sensibiliza, quem nos traz para a vida é o amor. Porque o que nos bestializa é a violência, e é isso que é. Então, nós estamos falando de uma sociedade que os próprios gregos vão ver como uma sociedade arcaica, e o Homero e o Platão vai criticar isso. Uma sociedade violenta, que não tem cidade, que não tem leis, que é um rei que manda, é o rei das armas, então ali não tem ética, né? Ali não tem valor, ali é o quê? A lei do mais forte, né? A lei né, do que a gente possa imaginar de ruim. Daí o que acontece? Quando você vai para uma sociedade já clássica, que Platão vive, que Aristóteles e todos os outros anteriores que eu citei, já é uma sociedade que não vive mais, principalmente, não que não tenha, mas que não é mais a fonte principal, principalmente Atenas, a guerra. O comércio já divide aquilo, né? Ele já tem um comércio forte, então você tem a formação de uma classe média, aí já entra um pouco dentro da interpretação marxista, que é a classe média que tem tempo, que vai dar espaço para a criação da arte, da literatura, da dança. Então, nesse refinamento, não cabe mais um homem grotesco de Homero, muito menos o Deus grotesco de Homero. Um homem que vai à dança, que vai ao teatro, que vai ao festival, que vai à Olimpíada. Ele não é mais um homem que, se pisa no pé, eu enfio uma espada nele, né? Pisou, desculpa. Não foi nada, tudo bem, né? E vai. Por quê? Porque ele é um homem civilizado, ele é um homem da polis, é um homem da cidade, né? E que conhece a filosofia, conhece as letras, conhece a arte, a arquitetura, né? Então, não cabe mais a esse homem deuses tão toscos. Então, ele precisa de deuses melhores. Então, essa é a proposta também de Platão, né? E de Plutarco. Porque, como diz o próprio Platão, isso é na República, né? Se os cavalos tivessem deuses, os deuses teriam faces de cavalo, né? Então, os nossos deuses somos nós que criamos. Então, se nós os criamos, os idealizamos, que o façamos bem, né? Para o bem, e a nossa imagem, né? Então, ele quer dizer, quando ele fala essa dos cavalos, ele está pensando, os homens lá atrás eram cavalos, né? Eram rudes, eram grotescos, como eu falei. Então, eles tinham deuses do jeito deles. Agora, nós, da cidade, vamos ter o quê? Deuses piedosos, né? Deuses verdadeiros, fiéis, né? Que não vão, né? Como tem lá na Ilíada, o Ares sai, o marido da Afrodite sai, né? O Hefesto sai, aí vem o Ares para traí-lo, né? Com a esposa. Então, isso tudo, né? E ele mesmo coloca esses exemplos, né? São degradantes para uma figura divina, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, você vê que ele transpõe isso para o humano, quando ele coloca que o Deus é a imagem do homem, é a imagem de quem o cria, de quem o cultua.
né? Então, se nós somos grotescos, teremos deuses grotescos. Se nós somos refinados, teremos deuses refinados, né? E assim por diante. Porque essa é a grande teoria também de Platão, quando ele fala do bom e do belo, né? Por quê? Porque quando nós temos o bom, o bem, né? Pensando mais no bem e no belo, quando nós temos o bem em mente, nós fazemos o bem, nós nos acostumamos a ele e, com isso, nós atraímos o belo, o sublime. Então, por isso que a máxima do Kalos Kagatos, né? Porque o belo e o bem caminham juntos, né? Caminham juntos, assim como o oposto que ele faz, né? Que aí ele fala lá do Kalos Kagatos, né? Ou seria assim, Ton Agaton, Ton Kalon, né? Que seria o bem e o belo. Ele vai fazer a par com quem? Com o Ton Kakon, ou Kakion, também, que ele usa, que vai traduzir como vício. E o outro par, que ele vai fazer do vício com o bem, né? E o outro par, em oposição ao belo, ele vai usar a skron, então a skron de a skros, que é verdade, pode ser traduzido como feio, mas na origem é o vergonhoso, né? Que o vergonhoso se torna feio, né? Em oposição ao kalos. Então, tudo isso está relacionado ao bem maior, a ideia maior, que é o cringe, ó, essa. Eu já ouvi essa palavra, mas eu já não sou dessa época do cringe, não. Traduz aí, Mortes, Tiago, por favor. É, que você falou vergonhoso, né? O pessoal tem usado bastante essa palavra cringe aí como uma vergonha alheia, né? Quando tem um negócio que você. Ah, é isso? Olha, eu já vi várias vezes escrito nas redes, mas agora que bom, obrigada, aprendi essa. Cringe, né? Olha só, vergonha alheia. Muito bom. Eu sou da época da vergonha alheia. Mas já teve muita palavra, né? Hoje em dia as coisas são mais sim, reduzidas. Então, e aí a questão passa por isso. E o Plutarco vai retomar essa questão também dentro do Império Romano. Por quê? Porque como os deuses passam por uma releitura, né, no Império Romano, e ele mesmo vai falar, vai criticar alguns relatos que são feitos sobre Ísis e Osíris, ele vai mostrar já como se fosse uma volta àquilo que o Platão criticou, que é assim como se fosse a dessacralização dos deuses, né? Então, os deuses passam a ser, né? Ele chega até a colocar em xeque, né? Essa questão do se Osíris foi mesmo esquartejado, né? E com as suas partes espalhadas, né? Tem tudo isso, porque gera um impacto, né? Eu imagino que isso, para um deus, não é a mesma ideia, né? Como que os deuses vão se reunir para esquartejar, em última instância, o irmão, né? Em última instância, o irmão. Então, tudo isso, né? Aí tem aquele, eu acho que desculpa te interromper, Maria, mas aí tem aquele movimento, né? Como eles não podem fazer, os deuses não poderiam fazer isso, vamos culpar um só. Vamos pôr a culpa no 7, que é um caminho para o diabo, né? Essa questão dos deuses, o que eu acho interessante, né, agora você falando de um só, né? Plutarco me levou para um outro lado, que é a ideia do universalismo religioso do Plutarco, né? Teve um professor, Ricardo, esqueci o nome agora, o segundo nome, ele morreu, ele era professor de História Medieval lá da USP, e ele acabou, não deu tempo dele participar, porque estava no meio da campanha, quando ele estava mal e acabou não participando.
mas ele ia participar da campanha do Deis e Osíris, e ele fez um comentário no Facebook, que foi dizendo que Plutarco, na opinião dele, foi o primeiro ecumenista, né, o primeiro a pensar num ecumenismo religioso, né? E daí tem um outro autor, né, que é o Froidefond, e também tem o Lacey, eles trabalham também com essa ideia de que Plutarco pensava, isso é perceptível também no Deis e Osíris, ele fala até, tem uma parte enorme do tratado em que ele fica falando, né, sobre as atribuições dos deuses, de várias regiões, de vários nomes e tal, e que ele vai dizer mais ou menos isso, né, que o mundo é protegido por seres, né, por divindades, por seres, e que não importa de onde elas venham, quais os nomes que elas recebam, né, porque todas elas são divindades protetoras do nosso mundo e que nós, né, devemos respeitá-las, cultuá-las, né? Daí você vê que ele continua politeísta, né? Mas sob uma perspectiva mais universalista, não pensando somente nos deuses gregos, né? Mas também nos grandes deuses que havia na época dele, né? Porque imagino, como eu falei para vocês, que ele está lá em Roma, né? Ele viajou várias vezes em Roma, ficou por lá, né? Ele via, como descreve o Apoleio, o próprio Tácito, os grandiosos ritos a Mitra, né? E daí você vai desacreditar um deus desse com tanta força. O mitraísmo assim, tatuou Roma, né? Tem várias marcas. Se você for à Hóstia Antiga também, tem uma casa, né, do Mitra. Então, tem um mosaico contando brevemente Mitra, né, sobre símbolos, porque eles trabalham com símbolos característicos lá. Eu não me lembro mais, o professor explicou, mas eu não, né? Mas eu me lembro dessa casa e dos mosaicos, né? Numa cidade, né, Hóstia Antiga, em que era a casa de veraneio dos romanos, né? De cidadãos romanos. Então, isso chama atenção, né? A presença do mitraísmo lá. Né? E, claro, de divindades gregas, muitas, né? Muitas, muitas. E, então, ele entende, né? Ele vê a cada 4 anos ter um grande festival, como eu falei para vocês, do Isis, né? Que era feito na verdade, não era 4 anos, perdão, confundi, é anual. Essa festa era anual e era feita em março, né? Era uma festa feita em março. Então, ele vê grandes festas de deuses das mais diversas origens e ele entende, no pensamento mais cosmopolitano dele, né? Porque ele viajou pelo mundo também. O pai dele, vocês terem uma noção, foi médico no Egito, né? Então, o avô, né? Perdão. Então, ele tem várias referências, assim, e presenciais, não só de ouvir, né? Então, o que acontece? É por isso também que é Deis e Osíris, porque em Alexandria, né? Quando ele pensa o Egito, ele está pensando exatamente em Alexandria. Mas aí, quando ele vê todas essas divindades de diversas regiões, ele pensa não mais em deuses locais, mas em deuses universais, que pode ser cultuada por todos, os gregos, romanos, egípcios, persas, fenícios, assim como o Ishtar, pode ser por outros, né? Então, é muito interessante perceber isso, né? E por isso que ele fala desse ecumenismo
Plutarco, porque Plutarco abraça essas religiões. Não tem um sentimento que vai nascer, né, principalmente no século IV, V, no Império Romano, quando o catolicismo, né, o cristianismo, né, catolicismo, que vai virar, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, de unidade de culto, né, dessa busca de hegemonia religiosa, né, da minha religião ser melhor que a sua, né. A gente percebe que esse discurso na antiguidade não era tão, pelo menos não aparece, né? Nós não percebemos isso, pelo contrário, nós percebemos muito sincretismo. Zeus, né, tendo epíteto de sírio, de egípcio, de fenício, né? Zeus por todo o lado, né? Na Sítia, Afrodite. Então, como no início você falou, né? Que é o que o Heródoto fala no livro 2, né? Da viagem que ele fez ao Egito, que ele descobriu lá que 7 deuses do panteão grego, né? Que são 12, os principais, 7 deles eram de origem egípcia. Então, é isso que o Plutarco vai ficar furioso. Ele vai ficar furioso porque aí vem naquela outra questão que eu falei da identidade grega e dele estarem procurando, essa comunidade que é denominada Segunda Sofística, está procurando dentro do Império também uma identidade, um modo deles poderem viver o helenismo deles, né? A cultura grega deles. E quando ele fala, quando o romano, né, que já está habituado com esses deuses serem de origem grega, porque eles receberam esses deuses por meio dos gregos, e depois eles lerem no Heródoto que aqueles deuses não são não são gregos, isso tira uma parte da identidade dele, né? E daí ele vai criticar, ele vai dizer, não, isso aqui é grego, nós que passamos para o romano, para os outros povos, né? Egípcios não. Então, ele vai, talvez, até falar, o egípcio é isso, Osíris, Serapis e outros que ele vai colocando lá, né? Mas é isso que ele critica, né? Veementemente no Heródoto, que está lá no Da Malícia de Heródoto, essa crítica aí, né? Dos deuses de origem egípcia. Né? Que ele vai chegar até a dizer, e o próprio Plutarco critica, né? Que até Héracles veio de lá, né? Que Héracles não é um herói grego. E é muito problemático. Por quê que é muito problemático? Porque os gregos, né, os deuses gregos são cultuados no Império Romano, mas no caso de Héracles é problemático. Por quê? Porque Héracles era o herói grego mais cultuado, mais admirado entre os romanos. Há uma iconografia riquíssima, mitos, escritos que fazem, né, da época romana, escritos romanos, né, feitos por romanos, que contam a história, enaltecem o mito de Héracles, né? Havia imperadores que faziam alusão a Héracles, né? Foram heróis que sobreviveram, né? E um herói grego do Império Romano também, aí pensando já não em divindade, era o Alexandre, mas que em algumas fontes, como na biografia de Plutarco, ele foi divinizado na Pérsia, né? Ele foi divinizado, que era um hábito, né? E foi divinizado também no Egito, porque ele se tornou faraó, né?
e para ser faraó ele tinha de ser divinizado. E só por curiosidade, tem uma mulher, né, que é descendente de Ptolomeu, que é a primeira, não sei se é a única, mas é a primeira que se tem notícia, faraó, e que foi divinizada, né? Que é Arsínoe III. 50 filhos, Não, em todo lugar, Marcelo. Todo lugar. Todo Que lugar tinha alguém importante. Mas eu acho esse conto do Hércules em específico importantíssimo, porque ele dá aquela desculpa que fala assim, é uma das. Porque aí, quando questionavam, mas isso que você falou, que está explodindo na minha cabeça, é justamente dessa diferença dos deuses romanos, eles serem mais lapidados, né? E a gente está acostumado a aprender na escola, os ouvintes que estão vendo, que Netuno e Plutão e Poseidon é igual, Diana, Ártemis é igual, Vulcano e Hefesto é igual. E, na verdade, se você esmiuçar as lendas, você vai ver que, realmente, o Hefesto ele é meio que um brutamonte no vulcão, e o Vulcano, apesar de chamar Vulcano, ele era lapidado, ele fazia a armadura dos deuses, ele era tipo um artífice. Né? Se você pegar ali o próprio Júpiter e Zeus, o Júpiter ele parece mais diplomático, né? O Zeus ele parece um pouco mais ditatorial, né? Como um líder tribal, e o Zeus realmente ele é mais um general. Desculpa, o Júpiter é um general. E agora que você me falou isso, deu uma estourada gigante, porque realmente os deuses romanos eles parecem muito mais eruditos do ponto de vista de ter sido lapidado e mais mais nobres mesmo, né? Nesse sentido de, os outros caras eram meio caipiras. E agora, eu achava que era só na Eneida que eles tiravam muito sarro do Ulisses. Mas agora que você falou, parece que todos os deuses romanos eles eram meio que superiores aos deuses gregos, não traduções puras. Foi genial. É porque são concebidos em épocas diferentes, né? Que é exatamente isso que eu lhe falei, porque ali, quando o romano recebe os deuses, né, gregos, ele já está também numa situação econômica, o império já está bem consolidado. Né? Então, eles também vão ter deuses mais refinados. Que é exatamente refinados é o termo. Platão, isso aí. que é o que Platão estava postulando ali, né? Ele queria deuses mais justos também, né? Eles são mais nobres também, né? Não tem muita carnificina, né? Tem menos baixaria do que dos deuses gregos, né? Eu costumo usar o exemplo do Poseidon, que o Poseidon ele é mais assustador, ele manda monstros para destruir as cidades, ele é um pouco mais assustador, porque o sentido do barquinho que ia pelo Mediterrâneo no tempo dos gregos era muito inferior ao barco romano. E quando você vê Netuno ele só tem felicidade, ele dá dinheiro, cavalos, mulheres, joias, e etc. E dá para perceber muito mais nítido, né? Eu uso esse exemplo em palestra. Isso, e ele é abundante, tá vendo? Que tem a relação com o Império Romano da época. E Poseidon é temeroso. Você faz oferendas para que Poseidon não te sacaneie. E não afunde seu barco. Porque também tem o seguinte: os deuses romanos são colocados dentro de um contexto citadino, se você perceber, ou bucólico, né, deles. Né? Não existe pelo menos eu não me lembro, eu também não sou assim, não dá para a gente conhecer todas as obras, né? Mas eu não me lembro dos romanos colocarem os deuses, por exemplo, os deuses gregos, como instituidores da ordem. Porque daí tem que lembrar também, por exemplo, que esses deuses tiveram de, digamos assim, desbarbarizar o mundo, tirar os titãs, derrotar os gigantes, derrotar os monstros que havia pela terra. E aí eles não podiam ser... Como... Quer ver uma coisa? É interessante.
um tempo atrás, na época da pandemia, né, o tempo sobrava mais, eu lançaram o filme do Thor, lembra? Do Thor. Aí o Thor, de Hollywood, todo colorido, aquele palácio maravilhoso e tal, né? Aí eu fui ver, por acaso, num desses sites que tem filme piratinha aí pra gente, tinha a história de Thor contada pelos holandeses. Ele é ruivo, Nada barrigudo, beberrão. violento, xingava, quebrava tudo, grotesco, nada a ver, usando aquelas roupas né, que a gente vê lá naqueles filmes da Idade Média, né, meio farrapo, só usando a força para comer, para pegar as mulheres, né? São os deuses do mundo bárbaro, sem leis, né? Como falam. Então, por isso que você vê essa diferença, né? Porque é o contexto histórico. Quando eles chegam em Roma, eles já chegam numa cidade instituída, sem precisar matar monstro, sem precisar instituir leis, né? Essa é a questão, que muito interessante você ver isso, né? Muito bom. Eu achei fantástico, fantástico. Essa aula foi perfeita. A gente já está com 1h30 de gravação, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente finalizar da editora. A gente estava conversando antes, eu falei que queimou pauta. Você vai ter mais 7 livros e tal, então contar um pouquinho sobre essa proposta e, obviamente, que a gente vai trazer os outros autores para cá para a gente conversar, né? É que nós temos a Madamu, né? Ela é uma editora que se propõe... O que quer dizer Madamu? Então, você sabe que Madamu, o Marcelo fez um videozinho para mostrar que Madamu é a junção dos nomes dele, da mulher e do filho. Marcelo, e Mu, acho que é de Mônica, porque o menino chama de Mu, a mãe Mônica. E o menino não lembro mais, eu não sei se é Daniel, Dario, eu sei que são os primeiros nomes do pai, do filho e da mãe. Madamu. E quem sugeriu o nome foi o filho dele, filho do Marcelo, que sugeriu, né? Uma história bem familiar, né? Bem caseira. E eles estão editando aí as obras do Carlos, do Mário da Gama Cury, né? Que eu achei bem interessante, que ele pegou da arte retórica, o do Políbio, o Heródoto, o Tucídides, um que acabou de ser lançado, que não temos em língua portuguesa, a outra, não sei essa, que é a do Diógenes Laércio, né, que ele põe do grego Diógenes Laertius, né, que é vida e obra dos filósofos ilustres, né, que é muito bom, porque ele é a nossa grande fonte, né, sobre a história dos filósofos, porque ele conta uma história da filosofia que vai desde do primeiro lá, né, Tales de Mileto, até Plotino, né, se eu não me engano. Então, ele vai contando a história da filosofia a partir da biografia dos filósofos. É muito interessante porque no Império Romano, né, há uma preferência muito grande por tratados, né, o estilo do Plutarco, e por biografias, né? Eles gostavam muito de biografias. Por isso também Plutarco escreveu 50 biografias. Dessas 50 biografias, nós temos 44, né? E, na sua grande maioria, ele escreveu em grego, a obra chama Bioi Paraleloi, né? Que, pelo nome Paraleloi, né, paralelo, que chama Vidas Paralelas.
por que chama-se Vida Paralelas, né? Por que é intitulado? Ele mesmo diz na primeira biografia lá do Teseu que ele está escrevendo Bioi Paraleloi, né? Que são as vidas paralelas, porque ele conta, há também, né, persas, outros, mas na sua grande maioria, eu diria 80% da obra constitui na biografia de um grego e de um romano, e depois ele estabelece a comparação entre eles. Então, por exemplo, a primeira que eu citei, que é onde ele cita, é onde ele dá o nome à obra dele, que é a biografia de Teseu, ele compõe, em paralelo ao Teseu, uma biografia de Rômulo, e depois tece uma síncresis, que chama em grego, que é uma comparação. Aí ele faz uma comparação entre os atos de Teseu e os atos de Rômulo. O interessante, eu escrevi um artigo sobre isso, é que você percebe que há um paralelismo, né? É um fundador de uma cidade com fundador de outra, mas de fundador de uma grande cidade com fundador de outra grande cidade. Por exemplo, ele pega Numa, que é o mítico, o primeiro grande legislador romano, e compara com Licurgo, o mítico primeiro legislador espartano. E daí, né, as situações são parecidas, e aí ele vai comparando como que um fez, o que o outro fez, o que deixou de fazer, e vai criticando, elogiando, muito interessante, né? Ele compara, assim, por último exemplo, para vocês terem noção, né, de como ele tenta fazer uma certa simetria nas comparações. Ele compara Cícero a Demóstenes, né? Ou Demóstenes a Cícero, escreve a biografia de Demóstenes, a biografia de Cícero, e escreve depois uma comparação. Por isso se chama Bioi Paraleloi. É uma obra riquíssima, muito interessante, e há várias traduções online, principalmente pelo Clássica Digitalia, né? Vou escrever aqui para vocês. Vocês procurem um site da editora da Universidade de Coimbra, né? Lá vocês vão achar assim, uma gama enorme de traduções do grego, do latim, e que vocês podem baixar gratuitamente, né? Olha que eu fantástico. tenho uma lá, que é da Epítome de Aristófanes e Menandro, a Epítome da comparação de Aristófanes e Menandro, que é o Plutarco vai para todos os lados, ele comparando o estilo do Menandro, que é um comediógrafo do século III a.C., terceiro, segundo, e comparando com o comediógrafo ateniense do clássico Aristófanes, né? Daí ele vai mostrar que um escreve de um jeito, outro do outro. Ele tem preferência pelo Menandro, porque o Aristófanes faz uma comédia mais voltada para a crítica política citadina. E o Menandro, como o Plutarco é um moralista, ele cabe bem. Ótimo, isso mesmo, achou. Muito bem, Tiago. Aí, o que acontece? Lá ele tem uma crítica moralista, então ele vai preferir o Menandro, porque o Menandro faz uma comédia de costumes, né? Criticando, um pouco como se fosse um protótipo do romance realista, né? Um romance de costumes, alguma coisa assim. E a Madamu está fazendo isso, e eu combinei com ele, né, desculpa que foi a parte que você falou, né, de eu fazer os tratados religiosos, né, que são 7, exatamente. O primeiro é esse, Deus e Osíris, o segundo é o que eu estou fazendo, que é o da superstição, o terceiro compõe uma trilogia, mas nós vamos publicar separado, porque até o Plutarco fez separado, é que nós temos por hábito chamar de trilogia, né? Porque um é sobre Delfos, né? Um é falando que em Delfos tinha o épsilon na entrada, então Plutarco tratado é porque, né, do épsilon de Delfos. O outro
sobre o declínio dos oráculos, porque a época do Plutarco, já no primeiro, segundo depois de Cristo, os oráculos gregos já não eram tão consultados como eram na época dos anteriores, né? E daí alguns até já estavam sendo fechados. E aí o Plutarco vai explicar, segundo ele, por que ele entende que os oráculos estão fechando. O outro, né, é sobre porque os versos os versos da Pítia não são mais proferidos em hexâmetro dactílico. Porque desde a época de Homero, isso todos os autores fazem, quando eles fazem a reprodução de um oráculo, eles fazem essa reprodução de acordo com o que se dizia que os oráculos, até a época romana, eram todos proferidos em versos homéricos, em versos de hexâmetro dactílico, né? E porque é aí que nasce, né? Ele nasce na religião. Aliás, a poesia, né, segundo os estudiosos, todas elas nascem, a poesia, a música, tem um componente na raiz religiosa muito forte, né? Porque a religião tem os seus versos, os seus cantos, os seus cânticos, o seu ritmo. Então, tudo isso vem para nós em forma de música, de poesia, né? Uma série de outras coisas. E daí você tem o outro tratado, né? Que é... Deixa eu ver, o outro tratado que eu acho bem interessante, eu não achei aqui, mas é sobre o Peridaimon Socrates, que é sobre o Dêmon de Sócrates. É assim que eu vou traduzir. Alguns chamam nome, outros chamam gênio, né? Eu quero traduzir Dêmon porque existe, né, o conceito de demonologia do Sócrates. Então, eu quero manter a filiação. E até para que as pessoas se acostumem para tirar essa falsa associação que há entre dêmon e demônio, né? E quando você fala em demonologia, as pessoas entendem que você está estudando o demônio, mas não. Estamos estudando o dêmon, né? Que é uma espécie de divindade entre os gregos. O outro tratado é sobre que é a respeito da vingança do Deus ser lenta, né? Que ele vai dizer que o Deus se vinga lentamente. Vai contar a história. Então, acho que aqui já foram 7, né? 3 de Delfos, o do Sócrates, da superstição, Têsis e Osíris, e o da vingança do Deus que vem lentamente. Isso é bom, significa que vai voltar pelo menos mais 7 vezes. Né? 8, 9 anos, vocês não vão me esquecer. Vai ser divertido. Vamos lá, então. Espero envelhecer. Vou chamar, então, para as considerações finais. Robson Belli. Muito obrigado por essa introdução maravilhosa, histórica, do contexto do livro. Muito obrigado. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, né, entra lá, robsonbelli.com.br, e se quiser ver um pouquinho mais do que a gente tem oferecido, magiasagrada.com.br também, e quase todo mundo é bem-vindo. Maria, só para te colocar a par, o Robson traduziu e a gente está publicando os Grimórios de Magia medievais. Então, são livros que é aquela coisa, como falou Plutarco, tem um público muito pequeno, mas é um público bem legal. E daí a gente está, são 15 no total, e a gente está nesse trabalho de ir traduzindo. Então, Arbatel. Eu me lembro, ele estava na entrevista do Plutarco. Eu me lembro dele falando das traduções. A gente já publicou 5, estamos no meio do caminho. Então, acho que ao longo desse, conforme você for publicando, a gente vai publicando também. Não, mas a ideia é publicando, porque é fazendo que vai acontecendo. Como diz o Thiago, construa e eles virão, né? Não foi nem do filme isso aí, foi o Thiago que falou isso. Muito bom. Bom,
Paulo Jacobina, considerações finais. Antes de mais nada, agradecer a Maria Aparecida pela aula sobre Plutarco. Por acaso, é uma figura que eu tenho um certo fascínio. Eu gosto muito dos antigos e o Plutarco ele tem um lugarzinho guardado no meu coração. Falar que eu tenho um PDF da campanha anterior e agora já estou separando para adquirir o livro físico também, porque eu não tive a oportunidade de ter o livro físico na primeira edição. E uma coisa que me fascina muito em Plutarco é a questão dele, a relação dele com a busca pela verdade, né? E a gente tentar eliminar a nossa ignorância, né? A noia que se abate sobre a nossa alma. E se você também quer buscar essa verdade, é entrar em contato com o seu autoconhecimento e se desenvolver cada vez mais para despertar em você essa partícula divina, dá uma olhada no nosso projeto Pedra de Afiar, .org, no nosso site, ou no nosso canal, youtube.com/Pedra de Afiar. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos sobre filosofia prática para você se desenvolver. Bom. André Correia, suas considerações finais. Primeiramente, agradecer uma aula maravilhosa. Muita coisa me passa batido por falta de conhecimento, então é um assunto que eu preciso me aprofundar. Por isso que eu não arrisquei contribuir de alguma forma com perguntas, porque eu poderia atrapalhar. Mas incrível, incrível, muito legal mesmo. E se você quer conhecer o outro lado, quando os deuses ainda não tinham sido lapidados pelos gregos, se quiser ver os deuses da forma rústica do interior mesmo, acessa lá André Correia Paganismo e a gente conversa por lá. Beijo para vocês. Valeu. Rodrigo Lutarque, considerações finais. E também avisando para você que está assistindo a gente até aqui, não esquece, segue o canal, dá o like. Eu devia ter falado lá no meio, mas a gente se empolga e eu esqueço, porque a gente está aqui, ó, 1h40 de explodindo cabeças. Essa entrevista 520, então tem 520 vezes 1h30, 2 horas de só nego crânio discutindo filosofia e deuses e divindades, maçonaria. Então tem muito, muito, muito material. Então eu sei que veio muita gente nova, até pela divulgação, furamos a bolha, né? Sempre que a gente entrevista o pessoal da academia, sempre o vídeo dá uns picos assim de visualização. Então dá uma olhada aí, a gente fez até eu sempre esqueço, como é que chama? Né? Playlist. Caramba, uma playlist de filosofia, que a gente juntou, o Plutarco, você, o Daniel, então o pessoal da academia, a gente tem uma playlist só de gente séria, que não acredita em fantasma, que vai trabalhando com essas coisas. Rodrigo Lutarque, suas considerações finais. Aula maravilhosa, mas maravilhosa mesmo, adorei. E para vocês que querem saber mais, entra aqui catarse.me/TDC, vocês vão ter acesso à revista de Hermetismo, vocês vão ter acesso a um grupo gigantesco com vários e vários subgrupos de todo tipo de assunto que vai te ajudar na sua caminhada. Então, faça parte do Mayhem. E, por último, mas não menos importante, Tiago Tomussauskas, tem Plutarco no Morte Súbita? Tem sim. Tem bastante Plutarco, tem bastante deuses antigos e modernos. Mas antes de falar do Morte Súbita, quero agradecer aqui a Maria por ter respondido o nosso convite e vindo mais uma vez aqui falar com a gente. Maria, você é gigante. Quando você fala aqui, fica todo mundo pequenininho, só aprendendo com você. É realmente um privilégio para a gente, só gratidão mesmo pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua disposição de vir aqui falar com a gente. Dito isso, entrem lá no mortesubita.net e o texto que eu vou sugerir hoje, baseado no programa, procure lá, Deuses Antigos e Neopaganismo. É um texto do Aaron Lett, que fala justamente dessa transição das várias formas como os deuses foram vistos, desde lá da antiguidade, passando por Plutarco, até os deuses tal como nós vemos hoje, que já não é nem mais um nem o outro, né? Uma terceira, quarta, quinta releitura aí. Fica essa sugestão para vocês. Para quem não sabe, mortesubita.net é um site que está aí divulgando ocultismo, misticismo, religião comparada
e casos sobrenaturais desde 1996. O conteúdo é totalmente aberto, totalmente gratuito, e o nosso acervo é bem grande. Temos aí milhares de textos, livros e traduções, e textos originais e pesquisa própria sobre misticismo, magia, feitiçaria, espiritualidade, esoterismo. E tá lá para quem quiser ver. Se você acessar e gostar, e começar a acessar de mais de uma vez por semana, considere apoiar a gente no catarse.me/morte súbita, porque além de você ter acesso ao acesso premium, que dá algumas ferramentas a mais de leitura, de estudo e de prática, você tem também, dentro do acesso premium, algumas ferramentas que vão ajudar você no seu desenvolvimento. Então fica aí o convite, façam parte do problema. E Maria Aparecida de Oliveira, suas considerações finais. Eu agradeço, né, sempre o carinho, a recepção, o convite. Digo que sempre que me convidarem eu venho. Eu gosto bastante, eu me sinto à vontade. Vocês também são culpados, porque me deixam falar, eu vou falando. E eu quase não gosto de falar, né? Então, eu me sinto muito bem aqui e agradeço a todos. Quem quiser também saber dos meus trabalhos, né? Eu ofereço também cursos de grego, das traduções que eu tenho, né? Também curso de latim. Vocês podem seguir no Instagram, né? Que é o @maosilva23, que tem aí. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, né, sobre Plutarco, alguma orientação, né, que eu possa dar, fiquem à vontade. Muito obrigada a todos, né, o Robson, Marcelo, Rodrigo, Paulo, André, o Tiago pelo convite, em nome de todos, né, e a todos que estão presentes aqui também. Muito obrigada. Maravilha. E para vocês que estão acompanhando a gente, muito obrigado por terem ficado. E também não esquece, de novo, segue o canal. Eu vou lembrar de, na próxima, avisar no começo. Aperte o sininho que vale muito a pena. E a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.